Ah, o bem-estar social. Conhecido na Alemanha por essa palavra que sequer vou me aventurar a pronunciar. Trata-se do milagre econômico que transformou a Alemanha de um campo de escombros em uma potência econômica global. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental estava em ruínas, com mais de 20% de seu parque industrial destruído. Mas, como uma fênix, a nação ressurgiu das cinzas. Nos anos 1950 e 1960, a economia alemã crescia a taxas impressionantes de até 8% ao ano, com o PIB dobrando em menos de uma década. Era o sonho alemão: fábricas pulsando, exportações crescendo a passos largos e um povo determinado a reconstruir sua nação. O segredo? Uma combinação de políticas econômicas arrojadas, como a economia social de mercado, que misturava a eficiência do livre mercado com uma rede de segurança social robusta. O Deutschmark, introduzido em 1948, estabilizou a economia e deu confiança aos investidores. E não podemos esquecer do Plano Marshall, que injetou cerca de 1,4 bilhões de dólares na economia alemã, ajudando a reconstruir a infraestrutura e a indústria. Mas a história do gigante econômico é realmente uma montanha-russa. Subimos ao topo com vistas deslumbrantes de prosperidade e inovação. A Alemanha tornou-se a locomotiva da Europa, responsável por cerca de 10% do PIB global em seu auge. Mas agora parece que estamos descendo uma curva acentuada, sem cinto de segurança, o que nos levou de uma trajetória de crescimento implacável a um caminho repleto de incertezas. Alguns dizem que o gigante está cansado, que a Alemanha deixou de investir em inovação enquanto o mundo mudava ao seu redor. A dependência excessiva de exportações, que chegaram a representar mais de 40% do PIB, foi uma faca de dois gumes. Quando a demanda global caiu, a economia sentiu o impacto. Mas o que realmente desencadeou essa era de incerteza? É hora de olhar além das manchetes e mergulhar nas profundezas do bem-estar social alemão e nos seus ecos sombrios. Como a Alemanha, que um dia iluminou a Europa com seu crescimento espetacular, agora busca energia para se manter acesa. Quando o gás que alimentava suas indústrias se torna apenas um sopro de ar. A próxima parada do nosso documentário leva você às entranhas de uma crise energética que ameaça não apenas a Alemanha, mas toda a Europa. Na Alemanha, onde antes o progresso industrial era movido a pleno vapor, o que acontece quando o combustível que impulsionava essa máquina poderosa se torna escasso? Bem-vindo a uma nova realidade, onde a crise energética não é mera teoria, mas um fato que ameaça apagar as luzes da maior economia da Europa. A história da dependência energética alemã é repleta de curvas perigosas e decisões arriscadas. Durante o governo da chanceler Angela Merkel, a Alemanha embarcou em um ambicioso projeto de transformação energética conhecido como Energiewende. O plano poderia mover o país para longe das energias fósseis e nucleares, em direção ao futuro mais verde. Mas a transição não foi tão suave quanto o esperado. Em 2011, após o desastre de Fukushima, a decisão de Merkel de abandonar gradualmente a energia nuclear deixou um vazio energético que foi rapidamente preenchido pelo gás natural russo. O que parecia uma solução conveniente na época, agora se revela uma armadilha energética. Com a população à beira da exaustão, o governo alemão se vê preso em um dilema de proporções épicas: investir em energias renováveis rapidamente ou reviver a austeridade que já causou tanto sofrimento. É uma corrida contra o tempo, e os alemães estão contando cada minuto. Enquanto a Alemanha tenta desvencilhar-se das garras de uma dependência energética mortal, uma nova era de inovação se insinua no horizonte.
Mas será que essas soluções verdes chegarão a tempo de salvar o gigante europeu? E enquanto o país luta para redefinir seu futuro, o que acontece com sua base industrial antes robusta? Prepare-se para explorar o impacto devastador da desindustrialização da Alemanha. Na Alemanha, o gigante industrial da Europa, o que acontece quando o motor econômico começa a falhar? Pela primeira vez desde os anos 2000, a economia alemã encolheu por 2 anos consecutivos, com o PIB caindo 0,2% em 2024, após uma contração de 0,3% em 2023. É uma montanha-russa descendo que deixa muitos se perguntando como a antiga poderosa locomotiva da Europa perdeu seu vapor. A crise da Volkswagen é apenas a ponta do iceberg. A maior fabricante da Alemanha anunciou o corte de mais de 35 mil vagas de emprego e a transferência de parte da produção para o México, uma medida drástica em resposta a altos custos trabalhistas e competição feroz da China. Não é apenas um problema da Volkswagen, mas um sintoma de uma desindustrialização que assola o país. A produção industrial alemã permanece cerca de 10% abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Com altos custos e produtividade fraca, a Alemanha não pode mais contar com uma demanda feroz por suas exportações. Especialmente agora que a China está produzindo localmente muito dos seus bens que costumava importar. E como se os desafios não fossem suficientes, o escândalo da Volkswagen em 2015, envolvendo fraudes nos medidores de emissão de carbono, abalou a confiança global na indústria alemã. Não apenas expôs falhas éticas, mas também destacou a urgência de inovação e tecnologia. Enquanto outras nações abraçam a revolução digital, a Alemanha parece presa em um ciclo de inércia. Será que a aposta alemã em manufaturas tradicionais está condenando o país a uma lenta obsolescência? Com a desindustrialização ameaçando corroer o tecido econômico da Alemanha, a questão permanece. Pode o gigante reinventar sua base econômica antes que seja tarde demais? E enquanto a indústria alemã luta por relevância, os desafios tecnológicos se acumulam. Vamos nos aprofundar na corrida perdida pela digitalização e inovação. Bem-vindo à Alemanha, onde o passado é tão presente que as repartições públicas ainda se comunicam por fax. Isso mesmo, o mesmo aparelho que muitos países aposentaram após os anos 90. Enquanto o mundo avança em direção à inteligência artificial e à internet das coisas, a Alemanha parece presa em um episódio de Volta para o Futuro, mas sem o DeLorean. No coração de Berlim, o Museu da Burocracia satiriza essa dependência obsoleta, com uma exposição que poderia ser confundida com o escritório de repartição pública dos anos 1980. As esculturas de máquinas de fax não são apenas arte, mas um reflexo doloroso de uma burocracia que ainda consome o equivalente à madeira de milhares de árvores por ano. Com uma legislação extensa e exigências burocráticas que sufocam a inovação, a Alemanha enfrenta uma lenta digitalização. Apesar de ser a terceira maior economia do mundo, ainda está longe de oferecer serviços administrativos online, com apenas 26,6% dos serviços digitalizados até agora. Talvez o fax seja a única coisa que se move rapidamente por aqui. Na terra onde o papel ainda reina, as transações financeiras digitais são uma raridade. Enquanto o Brasil e em muitos países o uso do dinheiro é cada vez menor, na Alemanha, 36% das transações de varejo ainda são feitas em espécie. Pagar com cartão? Prepare-se para esperar ou carregue seu dinheiro. E não é apenas o amor pelo papel que atrasa a Alemanha. A cobertura de internet de alta velocidade está entre as piores da Europa, com apenas 1/3 das residências tendo acesso à conexão de 1 GB.
Em tempos de fibra ótica, a Alemanha ainda parece estar na era do cobre. Então, como a Alemanha pode se reinventar digitalmente? A resposta está em enfrentar a burocracia e abraçar a inovação. Mas será que o país está pronto para trocar o fax pela fibra ótica? Enquanto a Alemanha contempla seu futuro tecnológico, a próxima parada do nosso documentário explora como as turbulências políticas podem influenciar essa transformação. Na Alemanha, onde a previsibilidade política era quase uma instituição nacional, os tempos mudaram. O país que antes navegava em águas calmas agora enfrenta uma tempestade política sem precedente. O estopim? A demissão do ministro das Finanças, Christian Lindner, pelo chanceler Olaf Scholz. Um ato que não apenas quebrou a confiança entre os parceiros de coalizão, mas também desmoronou a já frágil coalizão do semáforo, composta por verdes, social-democratas e liberais. Como se não bastasse, essa decisão lança a Alemanha em um ciclo de incertezas políticas. Era um governo que desafiava a lógica. De um lado, partidos que amam gastar. Do outro, o FDP, que prefere apertar o cinto até estrangulá-lo. Sem o FDP, não há maioria no parlamento, e o governo alemão, outrora famoso por sua estabilidade, está agora sem rumo. As eleições antecipadas, previstas para março de 2025, são um evento tão raro quanto um eclipse solar. Mas em um país onde a política é sinônimo de consenso lento, essa nova era de turbulência levanta questões críticas sobre o futuro. O cenário internacional não ajuda. Com a volta de Donald Trump, a Europa enfrenta desafios econômicos e de segurança, enquanto a Rússia continua sua marcha na Ucrânia. A Alemanha, a locomotiva da Europa, mais parece um trem que perdeu os trilhos. Em meio a essa crise, a Alemanha precisa de mudanças urgentes. Mas com forças tão divergentes em jogo, a pergunta que se destaca é: conseguirá o país traçar um caminho para a estabilidade ou está destinado a navegar em águas turbulentas? Enquanto a Alemanha busca respostas em meio a este cenário caótico, nos perguntamos: quais serão as implicações dessas mudanças para sua posição global? O próximo capítulo do nosso documentário examinará as complexas relações internacionais e como elas moldam o futuro da Alemanha na cena mundial. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a Alemanha se consolidou como um dos principais expoentes do bloco, assumindo um papel de liderança crucial. Mas como a Alemanha navega nos desafios de uma Europa pós-Brexit, especialmente diante de um cenário internacional cada vez mais complexo? A posição de liderança da Alemanha é central para a coesão europeia, mas não vem sem desafios, particularmente frente às políticas externas e econômicas de Donald Trump. A abordagem America First frequentemente conflita com os princípios multilaterais defendidos pela Alemanha e pela União Europeia. Estas divergências criam tensões na área do comércio, segurança e mudanças climáticas. Para a Alemanha, que busca uma Europa unida e forte, a necessidade de equilibrar essas relações é crítica. Em resposta à crescente ameaça russa, a Alemanha anunciou um investimento militar histórico de 100 bilhões de euros, o maior desde a pós-guerra. Para financiar essa expansão militar, a Alemanha planeja investir adicionais 6,5 bilhões de euros em seu orçamento de 2025. Um passo significativo para alcançar a meta de gastos de 2% do PIB em defesa, conforme estipulado pela OTAN. Estes compromissos financeiros refletem a determinação alemã de reforçar suas defesas e seu papel dentro da aliança. Enquanto investe em sua capacidade militar, a Alemanha precisa gerenciar suas relações com os Estados Unidos. A questão é: até que ponto pode liderar a Europa sem antagonizar seu aliado histórico? A Alemanha deve equilibrar seus objetivos de liderança histórico com as realidades de um mundo multipolar.
Como conciliará suas responsabilidades dentro da União Europeia com as expectativas de seus aliados globais? Enquanto a Alemanha busca fortalecer sua posição como líder europeu, nos perguntamos: estará pronta para enfrentar os desafios de um mundo em rápida transformação, onde as alianças são tão imprevisíveis quanto o futuro? O próximo capítulo do nosso documentário explorará como a Alemanha pode navegar essas complexas relações internacionais. À medida que a Alemanha enfrenta desafios significativos em várias frentes, a pergunta que surge é: está o país à beira de uma nova era de inovação e crescimento, ou estamos testemunhando o início de um declínio inevitável? Para muitos, a chave para a recuperação alemã reside em sua capacidade de adaptação. Estratégias estão sendo formuladas para revitalizar a economia, com foco em inovação tecnológica, energias renováveis e requalificação da força de trabalho. O governo está investido em pesquisas e desenvolvimento, enquanto busca reforçar parcerias estratégicas dentro e fora da Europa. A aposta de uma economia verde e digital é vista como um caminho para não apenas recuperar o crescimento econômico, mas também garantir que a Alemanha mantenha sua competitividade global. Iniciativas para aumentar a eficiência energética e reduzir emissões de carbono estão no centro desta transformação. Mas a questão permanece: a Alemanha tem a capacidade de se reinventar, ou estamos vendo o começo do fim de uma era? A resiliência alemã é frequentemente destacada, mas o sucesso dessas iniciativas depende de uma implementação eficaz e da capacidade de unir a nação em torno de um objetivo comum. O futuro da Alemanha dependerá de sua habilidade em equilibrar tradição e inovação, enfrentando de frente os desafios econômicos e sociais. A verdadeira força da nação pode residir não apenas em suas políticas e tecnologias, mas também em sua capacidade de inspirar e mobilizar seus cidadãos. Enquanto a Alemanha navega por este momento crítico, o mundo observa. A história está escrita por aqueles que têm a visão e a coragem de transformar desafios em oportunidades. Reinvenção ou declínio? Apenas o tempo dirá. Vou deixar no card um vídeo que trata sobre os cabos submarinos. Trata-se de uma guerra no fundo do mar que é de extrema relevância para a comunicação global. Até mais, a gente se vê na próxima.